presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Espiritualmente foi nesse lugar. E quantas vezes a gente passava e pedia para o Senhor trazer uma igreja justo aqui, nesse local. A gente orava, passava para o pastor José Francisco e dizia: ah, se Deus salvasse alguém ou desse uma casa, um terreno para nós aqui nesse lugar. Então, irmãos, e era profético. E Deus cumpriu. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E a casa está aqui, né? O local, aleluia, de adoração está aqui. Aleluia, aleluia. Então, louvado seja o nome do Senhor. A minha alegria é grande, aleluia, porque foi aqui que eu comecei, aleluia, a dar meus primeiros passos. E estamos ali em São José dos Pinhais, também dando continuidade àquilo que o Senhor, né, pela sua misericórdia, porque importa que Deus cresça e nós diminua, porque importa que o Senhor nos cresça. Louvado seja Deus. Eu quero fazer a leitura de uma palavra aqui em Isaías 55 e o verso 6, que diz assim, ó: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto está perto. Amém? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto está perto. Aleluia. Porque, irmão,
ele chegava chorando. Ou quantas vezes, aleluia, louvado seja Deus, o Leandro dizia: Neide, eu sei que um dia eu vou sair dessa. E nós profetizamos na vida dele, aleluia, que o Deus Todo-Poderoso, ele cantará, o Deus que muda a história, o Deus que levanta, o Deus que faz maravilha, aleluia. Então pode, louvado seja Deus, o adversário achar, aleluia, que venceu, aleluia, ou ainda jogar alguns dardos para entristecer os seus. Mas, irmãos, aquele que permanece fiel, aleluia, o Senhor, ele continua o mesmo, ele não mudou. Jesus continua salvando, Jesus continua, louvado seja Deus, libertando. Mas nós temos que estar aqui, buscar o Senhor enquanto se pode achar, e invocar enquanto está perto. Deixa o ímpio seu caminho, aleluia. Então quem quiser viver na impiedade, se esquecendo de Deus, deixa, ore por ele, para que o Senhor possa salvar, ore para que o Senhor possa alcançar, porque eu fui uma vida, louvado seja Deus, aleluia, que também os ouvidos para não ouvir a palavra do Senhor, mas Deus enviou o homem de Deus na hora certa, e ele disse: mesmo que as paredes, aleluia, ouçam hoje, mesmo que você tampe os ouvidos, eu vou continuar falando. Então, se hoje eu estou aqui, é porque aquele homem de Deus, aleluia, atendeu o chamado, atendeu a voz do Senhor. E é por isso, irmãos, eu sei que se ficar o dia todo orando, eu não pago o que Jesus fez por mim e pela minha família. Eu não pago, louvado seja Deus, porque custou o sangue do Cordeiro. Aleluia. E é por isso que, louvado seja Deus, aleluia, me veio alegria total neste lugar, porque foi aqui que eu iniciei. Louvado seja Deus, e daí mais de 30 anos adorando o nome do Senhor, mais de 30 anos, louvado seja Deus, aleluia, aleluia, ainda cantando o hino da harpa, 33, que foi o hino da minha conversão, e continuo cantando: Jesus, aleluia, com tuas mãos, segura bem a minha, oh glória, aleluia, continuo cantando: com tuas mãos, Jesus, segura bem a minha, porque, irmãos, se Jesus segura, nada vai fazer com que você olhe para trás. Então, vamos ficar de pé, louvado seja Deus, fazer uma oração. Eu quero fazer essa oração agradecendo a Deus, aleluia, pelos guerreiros, pelos homens de Deus que o Senhor tem colocado neste lugar. Louvado seja Deus, aleluia. E pedindo, irmãos, porque se a igreja do Senhor souber o valor da oração, louvado seja Deus, o valor da busca, porque é só Ele, irmãos, aleluia, é só o Espírito Santo para convencer, porque nós estamos vivendo os dias difíceis na terra. Será que quando o Senhor vier, achará pé na terra? Será que quando o Senhor vier, oh glória, achará aqueles que não vão abrir mão da sua obra? Louvado seja Deus, aquela que, aleluia, não desfaleceu, aleluia, ela viu que o juiz não teria Deus, mas ela cria no Deus, aleluia, que foi além, louvado seja Deus, e que vai além, foi lá no coração do juiz, aleluia, inimigo, e deu a resposta. Então dever de orar sempre, Lucas, louvado seja Deus, 18, dever de orar sempre e nunca desfalecer. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocar enquanto está perto. Aleluia, aleluia. Pode o homem não
sentar. Eu fiquei até sossegado aqui, ó. Sossegado. Amém? As irmãs irão apresentar o louvor? Então, as irmãs estão com oportunidade. Senhor Jesus, Deus abençoe o missionário. Amém? Leva a fase lá com o pastor César, nossos irmãos ali. Bom, Deus abençoe a tua vida. É um prazer quando eu vejo a nossa irmã Leide, né? Quando Deus fez a obra nesta família, quando eu vejo Deus operando maravilhas, né? Eu sei que aqui é uma terra muito sofrida para o paulistano, mas Deus tem honrado aqueles que se chegam até Ele neste lugar. Deus tem dado vitória em nome de Jesus. Amém? O homem, quando ele reconhece as suas falhas e se chega diante de Deus, Deus o abraça, cuida, né? É coisa de Deus, Senhor Jesus. Amém? Os irmãos estão com oportunidade para adorar o Senhor nessa noite. Depois os varões vão cantar, vamos após a união feminina, os varões estarão apresentando o louvor. Amém? Reunidos do céu. Saudamos a igreja na paz do Senhor. Amém. Hoje, intermináveis, Deus
convidar as irmãs para ajudar, tá bom? É, o semeador e o ceifeiro. É o hino oficial da campanha, tá bom? Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. O pastor falou que eu não posso errar. Esse ano nós irmãos aí. O ensaio foi bom, mas tem que melhorar esse hino oficial. Muito bom. Vamos começar a melhorar esse hino oficial aí, que agora a gente colocar uma responsabilidade no hino oficial. Tudo na paz? Todos alegres? O primeiro dia de campanha é tensa, né? Todo mundo começa a falar que o começo é bom, mas o melhor é o final das coisas. Então vamos batalhar para no final todo mundo alegre. E eu vou seguir o tema aqui que a irmã Neide começou dentro desse texto. Eu gosto muito desses versos, são muito ricos. Mas ela leu o 6 e o 7. Aí eu vou ler a partir do 8. Do 8 ao 11. 155 aí.
Glória a Deus. Ela falava com o pastor Francisco. Vou falar para vocês, esse moço me descobriu. A gente era baterista, fiquei anos jogando bateria e achei que esse era o meu ministério, tocar bateria. E estava satisfeito. Ele resolveu colocar o microfone na minha mão, foi pavoroso. Mas a partir dali o Senhor começou a mostrar que ele iria me usar um pouco mais pelo lado. E eu louvo a Deus por isso. Por quê? O verso 8 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam mais, regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para o que a enviei. Glória a Deus. Está aí uma semeadura de excelência. Você produzir na palavra do Senhor. A gente projeta, a gente sonha, mas deixe Deus fazer o crescimento acontecer. Por quê? Porque o resultado é certo. A produtividade, ela vai passar a existir. O que nós temos é que confiar em Deus. Às vezes a gente esquece de se privar de algumas coisas porque a gente acha que não leva jeito para isso. Eu acho melhor ficar quietinho, só no meu canto, porque eu sou um excelente vaso, mas de enfeite. E Deus quer pegar você e fazer um estardalhaço na sua vida. E nós temos que deixar. Por quê? Porque Ele vai fazer o uso devido do seu dom, da sua habilidade, do seu chamado. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Francisco. Foi um diferencial na minha vida. Foi um diferencial porque a partir da forma como Deus o despertou a meu favor, hoje eu estou um pouco menos pior do que eu era antes. Graças a Deus por isso. Houve uma pequena melhora. E eu louvo a Deus. Por quê? Porque é Deus que faz isso com a gente. Mas lembre-se, nós temos que nos focar nos pensamentos do Senhor, porque eles são superiores ao nosso. Deus sabe o que é bom para cada um de nós. Apliquemos-nos nisso, nos dediquemos a isso. Deixa Deus ser Deus na nossa vida. A gente às vezes ama tanto dizer que ama o Senhor, mas deixa Ele quietinho no canto, não faz uso de tudo que Ele quer desenvolver. Mas a partir do momento que a gente libera, Ele mostra o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é bom e o quanto você pode se tornar útil na obra dele. Que a gente possa se aplicar nisso. Estamos iniciando hoje a campanha. Nessa semeadura é o dia de janeiro, não é isso? Estamos iniciando o dia de janeiro. Que você tenha um janeiro abençoado. Que você tenha um propósito focado no reino de Deus. Tudo que Deus quer vai acontecer. Bom é quando a gente deixa, nós temos a ferramenta que Ele vai usar para isso. Porque às vezes a gente pensa que a gente trava a obra do Senhor. Não travamos, não. Se você deixar Deus te usar, você vai ser um canal abençoado para que as coisas fluam. Se não deixar Deus te usar, Deus vai fazer uso de outra pessoa. Mas a obra não para. Bom é se dedicar e se aplicar. Amém? Que Deus possa continuar te abençoando. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. A diaconisa Bernadette vai estar louvando enquanto nós escolhemos nosso dízimo de oferta nesta noite. Amém? Hoje é o primeiro dia da campanha infantil, referente ao mês de janeiro. Eu creio que o mês de janeiro vai ser bênção. Amém, meus irmãos? Amém. Amém? Amém. Eu já recebi uma grande vitória hoje. E a diaconisa Sônia sabe disso. Amém? Eu fui no contador para ter que legalizar meu centro. Quem estava no monte comigo? Quem estava no monte? Giza não estava no monte não, né, Giza? Quem estava no monte sábado comigo? Amém. Aí. Eu tinha pedido oração referente ao meu CNPJ que estava bloqueado, não é isso? E hoje eu estive lá junto com o contador. Foi uma bênção. Eu pensei que eu ia ter que pagar um absurdo de multa, né? Vocês têm uma ideia, companheiro meu de trabalho, a
vou tirar o microfone. Eu tenho que pagar uma multa de 15 mil. Na hora, lista assim, ó. Vamos pagar agora 15 mil. Quando eu estive trabalhando com ele segunda-feira, ele disse assim: olha, eu estava todo errado, eu tinha que pagar a multa, eu ultrapassei os valores, né? Eu tinha que pagar para a Receita. Mostrou para mim, mostrou a DAS aqui, a DAS estava com 15 mil reais. Foi segunda-feira, eu estava trabalhando, terça-feira, eu estava trabalhando segunda-feira. Aí minhas pernas já começaram a bambear. Se eu tenho 15 reais, o cara fala 15 mil, meu Deus do céu. E eu fui lá hoje no contador, legalizar, paguei um valor de 700 reais para ele. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, é só a noite que vai começar o plantio que já está dando vitória. Deus abençoe a oportunidade aí. Nossa diaconisa vai estar louvando enquanto nós comemos. Tu és bendito, Senhor. Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Santos irmãos da paz do Senhor, peço que todos me ajudem, tá, gente? Adore, mesmo em meio à luta, além de contemplar você, o Senhor te escuta. Mesmo que o vento assopre seu rosto,
Eduardo, né, uma bênção no nome de Deus, né, servo do Senhor, graças a Deus, o pastor Eduardo vai estar ministrando a palavra aqui. Amém? Quem conhece o pastor Eduardo? Alguns vão esquecer, né? Pastor Eduardo, amém? Vai estar ministrando a palavra no próximo sábado, na próxima sexta-feira. E no sábado não temos trabalho. Não, é sábado não temos trabalho. Domingo é o terceiro dia da campanha. Está na direção da missionária Maria Aparecida. É culto de missões. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. É sim, missões já passou. Amém. Tá bom? Vamos colocar essa de pé, a gente está orando, agradecendo ao Senhor e passando para o convite nesta hora. Nossa irmã Maria Aparecida, ela está orando pela nossa irmã missionária Abigail, que vai estar ministrando a palavra nesta noite. Eu falei que eu ia passar para ela muito bem. Amém, irmã Abigail? O pastor Wesley, você ajuda ela, porque tem um currículo de casa, não dá mais coisa do que vai estar bom, entendeu, pastor? Eu tinha comentado com os irmãos, vamos dar mais foco para a pregação, não foi? Mas não deu jeito, depois ele estava de medo. Amém? Amém. Só os irmãos que eu faço, Senhor Jesus. Oremos, Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui diante da tua presença, Deus amado, entregue a tua serva nas tuas mãos. Eu creio, Jesus, já colocou a palavra no seu coração, tu vem usar nesta noite, ó Espírito Santo, como tua porta-voz. Tu conhece a necessidade da tua igreja, do teu povo nesta noite. Ó Deus, que revelou o teu escondido, Senhor, e tu vem operar de uma forma especial e poderosa, Deus amado, na vida da tua serva. Eu creio, Jesus Santo, Deus amado, vai preparando os corações e a mente para que possam ouvir e guardar e sair daqui, ó Deus, com a tua palavra, com a semente sobre cada oração e que venha para gerar frutos, ó Deus, porque eu creio, Deus, no seu poder transformador, que a palavra, Deus amado, é aquela, Jesus, que nos vivifica, é aquela que nos fortalece. Portanto, Rei da Glória, usa tua serva nesta noite. Eu te peço, Pai, que em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pai, Senhor, igreja. Amém. Vocês estão bem? Glória a Deus, louvo a Deus por essa rica oportunidade, agradeço a Ele, né? A gente, às vezes, prefere ficar na retaguarda, é bem melhor, né? Mais tranquilo. Eu estou nesse naipe, pedindo para ficar na retaguarda ali, mas não tem jeito. Quanto mais a gente foge, mais ele pega. Então, você fala, Senhor, tenha compaixão. Quero agradecer ao Senhor, também pela vida do nosso pastor Rinaldo. O convite, né, feito, foi um convite inusitado, gente. Nós estávamos na estrada, pensam vocês comigo. A gente estava na estrada indo para Val das Flores, quando o pastor Wesley falou, olha, responda rápido. Olha, fica desse jeito. Não pega uma mulher dirigindo no volante, né, e pedindo para responder rápido, pastor. Porque se eu tivesse sem estar no volante, com certeza eu ia pensar e ia falar, não, agora não dá. Mas ele vai falar assim, ó, responda rápido, o pastor precisa de resposta. Quarta-feira você pode estar ministrando a palavra? O pastor falou assim, quarta? Ele falou, quarta. Eu falei, sim, é rápido, né? Não dá nem para pensar assim, o que eu vou fazer? E depois que eu dei a resposta, gente, como o coração apertou, eu falei, oh meu Deus, tem misericórdia de nós, nos ajuda, Jesus. Um dia a gente chega lá. Eu quero pedir à igreja que abram as nossas Bíblias. Hoje foi um dia corrido, irmãos, pensa num dia. Mas amém. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Irmão Adamastor que o diga, né, irmão Adamastor? Ele que o diga como que foi. Os cálculos ficou por conta dele, mas a nossa agitação, né, lá, ficou ali por nós. Livro de Eclesiastes, capítulo 11. Eu pedi ao Senhor uma palavra. O Senhor pôs essa palavra, era às 6 horas da tarde no meu coração. Eu falei, ó Jesus, vamos lá, né? O Senhor é o teu Espírito que nos ajuda. Então nós vamos dentro daquilo que o Senhor vai colocando para nós, né? Isso, versículo 1 vai dizer assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias acharás. Amém? Podemos sentar? Sem perca de tempo, nós vamos
eu acho lindo, fascinante, sento para ouvir e quero muito, porque é a maneira de você aprender. Mas na minha vida eu tenho vivenciado. Quando você vivencia, aí fica um pouquinho mais claro, mais fácil para você poder falar do grande amor de Deus. Mas eu quero ser rápida, breve, sem cansar os irmãos e passar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração referente a esse texto. Nós estamos diante de uma palavra referente ao mês de janeiro. Não sei como começou o seu janeiro. O meu começou bem, graças a Deus, porque eu comecei o mês de janeiro vivendo promessa. O Senhor disse que faria, veio prometendo, e agora chegou o ano de 2026, ele veio cumprir. E é interessante que o Senhor, ele começou o ano dizendo: conta as bênçãos, muitas bênçãos, bênçãos sobre bênçãos. E é interessante, Deus abençoe, minha querida, e é interessante que quando a nossa mente, o nosso cérebro, ele capta certas informações, certas mensagens, certas profecias, a sua alma, ela se regozija a tal modo que você vai esperar o quê? Você quer o cumprimento daquela fala, daquela profecia. Então você, a partir de então, faz certas separações e você vai achar o quê? Que você não vai chorar mais, que você não vai se entristecer mais, que você não vai temer mais, que você não vai correr mais risco. E o Senhor, desde o dia 1º de janeiro, ele vem permitindo certas situações pelas quais ele tem falado ao meu coração da seguinte forma: eu fiz a promessa, sou um homem de cumprir as promessas, porém, dentro de cada promessa, você não vai ficar isenta dos momentos difíceis. E aí eu falei: meu Deus, é Jesus me concede. Eu falei: mas Senhor, que dia que a gente ri por completo? Ri o dia inteiro, a semana toda, o mês todo. Aí o Senhor falou para mim: não tem dia, porque a vida é algo incerto, e que só Ele que tem o poder de determinar o sim ou não, o talvez e o espero. Então você tem que viver condicionado à vontade do Senhor. E aí, quando o Senhor me deu esse texto hoje, eu fui buscar entender o que Salomão ele queria dizer com essa palavra. Então, o sentido dessa palavra, muitos estudiosos, teólogos que se aprofundaram nesse texto, porque fala de simbologia, usa a sabedoria sobre pão, sobre água e sobre o lançar e o acharás. Então existem sentidos e explicações para cada uma dessas palavras, para cada uma dessas ações. É interessante que um dos estudiosos ele diz exatamente assim: quando a pessoa ela tem excesso de cautela, quando ela tem um excesso de cautela, ela corre o risco de ser egoísta. Porque esse excesso, ele faz você blindar-se de tal forma que tudo tem que envolver você. Você só está interessado e com vontade de viver com você. Se não faltar para você, se você se der muito bem, possa ser, entre aspas, que alguém vai se beneficiar disso. Então os estudiosos, eles dizem que esse texto, quando Salomão ele estava escrevendo, ele estava chamando a atenção do povo de Deus para evitar o excesso da prudência, da cautela. Sabe aquela coisa? Não, eu tenho um salário mínimo e eu vou fazer a minha conta aqui, ó, eu gasto tanto aqui, 200 ali, 300, 400, mas tem que me sobrar pelo menos um 500, mas esse 500 é para mim. Se até o final do mês chegar aos 500 ali e eu ver que sobrou 50, possa ser que quem aparecer no meu caminho eu vou lá e dou uma ajuda. Então Salomão vem advertindo o povo para tomar cuidado com o excesso da cautela. Por quê? Porque o significado que muitos
estudiosos dizem, quando Salomão escreve esse versículo, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Esse lançar, ele está dizendo ajudar pessoas. Então esse lançar que Salomão quis expressar nesse momento foi exatamente em dizer: ajude pessoas. O pão, ele representa as boas obras. Então, se você tem condição em poder auxiliar, socorrer alguém, Deus tem te dado a dádiva de produtividade. Pela produtividade, o Senhor tem suprido, tem abastecido, tem provido. E automaticamente, se Ele tem provido, não vai faltar para você, como também não vai faltar para o outro, desde que você tenha um coração voluntário e dedicado e aplicado ao lado da caridade. E é tão tremendo que quando a gente vai ler o Salmo 41, versículo 1, se a Bernadette conseguir colocar aí para mim rapidinho, o Salmo 41, 1, olha qual é o interesse de Deus pela humanidade. É que assim como Ele mandou o seu Filho para nós, para que hoje nós estivéssemos aqui, ó, nessa condição de estarmos sentados, absorvendo a sua palavra, aprendendo, para que quando sair dessa porta, nós venhamos praticá-las, né? Tanto conosco, quanto com os nossos irmãos domésticos na fé, quanto com a nossa família e com aqueles que não pertencem à casa do Senhor e que precisarão da nossa ajuda. O salmista vai dizer assim, ó: bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. Quando ele diz bem-aventurado, ele está dizendo: feliz é aquele que socorre o necessitado. Por que ele está dizendo isso, que é feliz? Porque no dia dessa pessoa que prestou socorro e auxílio ao necessitado,
homem precisa planejar, fazer os seus cálculos. A palavra de Deus nos ensina a sentarmos e fazermos planejamento e cálculo, porque baseado naquilo que eu e você, é ordem nossa de fazer, se a gente pelo menos fez a nossa parte, o Deus que nós servimos se encarregará de dar manutenção e direção e provisão para aquilo se concretizar na minha e na sua vida. O segredo é que nós precisamos ter essa dependência com o Senhor. Então nós sabemos que o lançar quer dizer ajudar pessoas. Sabemos que pão representa as obras que nós estamos fazendo. Mas a água, é interessante que os estudiosos dizem que a água representa pessoa, o mundo. E aqui, quando Salomão está direcionando essa palavra para o povo, ele está dizendo assim, ó, se tu colocar na sua mente, no seu coração, o planejamento do projeto de você estar auxiliando vidas, o final da sua colheita vai ser positivo. E eu hoje conversei com o Senhor à tarde, eu falei assim, Jesus, nós como igreja, nós precisamos não lidar com excessos, porque o excesso ele sufoca, o excesso ele rouba o propósito, não é verdade? Às vezes, vocês conhecem alguém que acumula muita coisa? Conhece? Eu conheço gente que é acumulador. É mais ou menos assim, ó, eu comprei, eu vou dar um exemplo meu, vamos usar eu aqui. Comprei esse vestido, inclusive até a X ali falou assim, eu vim em casa agora trocar de roupa. Eu falei, vai lá que eu troco também. Ó, eu compro um vestido desse aqui. Aí, porque a Lancia chegou em mim e falou assim, ai, Pinga, que bonito que você ficou tal. Aí eu vou na loja, é uma doença isso, tá? Eu vou lá na loja e compro mais uma peça dessa. Tem necessidade? Mas é porque a ganância, o elogio que ela me fez, eu não tomo como algo benéfico, eu tomo como algo de disputa, desafio, apresentação. Aí eu quero muito aquilo ali, então eu vou comprar outro de novo, porque se esse acabar eu já tenho outro garantido. Quando na verdade essa única peça que você tem já é o suficiente para você se manter, se você cuidar daquilo que Deus te deu. Você não precisa acumular. Existem pessoas acumuladoras de Tupperware. Gente, eu era doente nisso. Eu estou falando de experiência, por isso que eu falo. A palavra de Deus, eu preciso pregar vivendo. O meu marido que eu diga, eu tinha uma quantidade de Tupperware em casa que eu poderia comprar um carro zero. Na época, pastor, eu era vendedora, então, quer dizer, eu lucro muito ganhando as peças, para mim sai a preço de nada. Então eu queria uma dela, duas dela, três dela, até o dia que o próprio Espírito Santo entrando na minha casa me constrangeu a tal ponto que ele falou, para que isso? Você não tem mais aonde colocar. E peraí, você usa tudo isso de uma vez só? E eu falei, não, Senhor. Então pronto, Abigail, passe para frente, gere dinheiro. Se você não quer gerar dinheiro, abençoe vidas. Aí eu pergunto para você, tá bom, você daria de presente para alguém? Ou era só eu que pensava assim? Para Deus me curar desse mal, o Senhor fez eu dar a primeira garrafa de 2 litros que custa R$120. Um dia chegou uma irmã em casa da minha casa, lá em Mogi Guaçu, e ela, Pinga, que coisa linda! Eu tenho tanta vontade de adquirir, mas é muito caro essas peças. E eu tinha quantos da mesma? Sim. Uma de cada cor. Eu tinha uma quantidade de gente para usar essas 5 de uma vez só. Gente, o negócio é sério. Excesso. Salomão
estava nos ensinando a sermos cautelosos, mas com prudência e sabedoria. Não usar o excesso. O primeiro dia, Bernadette, que eu dei essa menina, mas foi uma facada assim. Quando eu olhava a Odisseia, eu fiquei mais a verde. E ó, é tão doentio que você olha a promoção e fala assim: deixa eu refazer de novo e botar lá. E o Espírito Santo falava assim: você quer cura ou você quer continuar do jeito que você está? No outro dia foi a Marsala, e assim foi lindo. Quando eu vi que tirar uma garrafa de 120 reais já não mexia mais na minha emoção, eu dei potes. Eu cheguei a presentear uma pessoa que agora vocês vão ficar assim de boca aberta. O triturador de... Tem um nome aqui o negócio. Que tritura legumes? Ele custa 350 reais. Eu dei um de presente para uma pastora. Porque aquilo já não mexia mais comigo. E é isso que Salomão está nos ensinando. Se esse ano de 2026 o céu precisar de você, abençoar, socorrer, evangelizar, gastar tempo de oração ou de palavra por uma alma, tu está afim de fazer isso? Você está afim de se lançar, de se entregar por essa causa? Isso vai te custar tempo, vai te custar determinação, atenção. Você está afim de fazer isso? Irmãos, eu vivi isso hoje. Eu ia ministrar hoje à noite, não passou como eu estou fazendo, mas eu precisava cuidar do almoço do povo de Deus. E eu fui para a cozinha e falando: o Senhor sabe que se eu não ficar umas 5 horas com a Bíblia aberta, lendo, orando e perguntando para o Senhor, nada flui. O Senhor sabe. E o Espírito Santo: cuida dos meus, prepara para os meus, entrega, se lança para os meus nessa necessidade. Pode deixar que em poucas horas eu te dou a definição daquilo que eu quero que você fale com a minha noiva. 6 horas eu peguei. Eu estava tão tensa que eu falei para minha esposa: eu peguei 2 vezes o celular para mandar uma mensagem para o senhor e falar: meu pastor, não vou não. 2 vezes. Você está entendendo o que é lançar-se? A gente usa o significado da caridade, que simboliza o ajudar o próximo, mas, irmãos, o tempo que Deus nos dá para estar ao lado de vidas, para servir vidas, para atender vidas. Nós queremos que o nosso ano seja bom, vamos nos lançar. E lançar o quê? Daquilo que nós temos. O que eu e você tem? Nós temos o Todo-Poderoso, temos a palavra de vida que liberta, que transforma, que salva. Então vamos comer dela, vamos nos encher dela, porque quando o Senhor pôr uma alma do nosso lado, e essa alma vier exigir demanda de atenção, você não vai hesitar. Você está tão cheio que tudo que você quer é trazer para perto, carregar, andar e falar: olha aqui, o Senhor liberta, olha aqui, o Senhor transforma, olha aqui, sua vida vai mudar, olha, você vai sair dessa. Porque você está cheio. Você se abasteceu de algo que você tem para oferecer. Glória a Deus. E é interessante que a água é a pessoa. Mas também tem aqui um sentido, que é um segundo entendimento que os estudiosos têm sobre esse texto, que sobre o lançar, que representa ações, pode se levar por esse sentido quando ações ruins terão recompensa. O lançar pode representar uma ação, um ato impensável que eu e você podemos cometer a qualquer momento com alguém. E isso pode ser tão prejudicial, porque quando você quer se
você gasta exatamente aquilo de bom que você tem, isso se torna um desperdício, que é o pão, que seria como um alimento, que seria como algo benéfico, e aí ele pode se tornar um desperdício de algo precioso. Então o Senhor quer nos chamar a atenção que nós temos o ato da caridade, porque nós temos Jesus dentro de nós, mas que nós precisamos tomar o máximo do cuidado, porque a gente também pode fazer errado na questão de lançar. De repente não gostamos de uma ação que alguém nos faz e a gente devolve com uma reação, desperdiçando aquilo que há de melhor em nós. Quantas das vezes nós temos, ignorado, maltratado, se afastado, desprezado pessoas, vidas, porque às vezes ela não é aquilo que nós esperamos ou aquilo que a gente almejaria que fosse. Hoje, quando eu estava ouvindo esse testemunho da Neide, eu falei: Senhor, que eu tenha esse olhar clínico pelo teu reino. É que eu não olhe o exterior da pessoa e julgue ela pela capa, mas que eu olhe pela necessidade do interior, do que ela precisa. Porque o que está por fora nem sempre é o que está expresso lá dentro. Você já parou para analisar que se você depara com alguém amargurado, sabe-se lá por que essa amargura brotou na vida dessa pessoa? Porque assim ela não nasceu. Sabermos olhar o contexto da situação daquela vida e nos aplicarmos em oração e auxílio presente, mudar aquilo naquela vida, pontuar virtudes, não só olhar porque ela só vive com a cara fechada ou é grossa no responder. Não, vamos buscar descobrir por que ela está entalada, o que é que aconteceu a tal ponto dela não conseguir expressar bondade e somente ruindade. Tem alguma coisa por detrás disso. Uma certa vez eu vi uma psicóloga, ela explicando numa palestra que ela deu lá no serviço onde eu trabalhava no hospital, ela falando sobre nós sabemos abordar os pacientes de uma forma pura, limpa. E ela sempre falava mesmo: quando você sai da sua casa, já saia, dependendo da sua religião, fala aí com o seu Deus, né? E já saia com a sua alma aberta, pura, porque você não sabe o grau de problema que aquele paciente que vai adentrar aquela unidade está vivendo no momento. Então não adianta você pegar os seus problemas, misturar com o problema daquela pessoa e não trazer resultado positivo nenhum. Agora para pensar mais, igreja, que a responsabilidade nossa é muito maior, porque nós temos um Deus que tem poder. O Salmo 41, olha o que ele é capaz de fazer. Enquanto eu e você estamos atendendo ao pobre, quando chegar o nosso dia mal, porque nós também passamos pelo dia mal, quem vai cuidar de mim e de você é o Senhor. E isso não é palavras da Abigail, isso é palavra do Senhor. Então para analisar, igreja, quanto é bom iniciarmos bem, desde que eu convido o Deus Todo-Poderoso, a fonte inesgotável do bem sobre a minha vida, porque quando eu tiver problemas, mas o Senhor colocar alguém com um estado muito pior que o meu na minha frente, eu não vou chegar defendendo a pessoa, pedindo ela de cima e embaixo, não, eu vou acolhê-la, eu vou interceder, eu vou tentar ajudar. E enquanto eu faço isso por ela, você pode ter certeza que Deus vai estar fazendo isso comigo, com você. E quando você terminar, você viu que você deu conta, e você vai ter testemunho para contar, e você vai viver experiências que vão te fortalecer no Senhor. Eu me lembro um dia, já deu horário, mas é rapidinho, aguenta só mais um pouquinho.
baixou, e assim, a irmã dela, a Alessandra, do lado de fora, estava no desespero, porque estava demorando e não sabia, ninguém passava informação, e ela veio até a mim, com lágrimas nos olhos, e falou assim: moça, por favor, pelo amor de Deus, entra lá dentro, vê por que minha irmã não terminou o procedimento, e por que está demorando tanto, uma cirurgia de 1 hora, já faz 4 horas, e ninguém sai aqui fora para me dar nenhuma informação. E eu então, prudentemente, levantei, entrei lá dentro do centro cirúrgico, fui conversar com a enfermeira-chefe, e fiz uma pergunta para ela, e no momento que eu faço a pergunta, ela olha, amiga, pelo amor de Deus, olha, a mulher baixou. Aí eu olhei para ela e falei: mentira, teu cunhado, quando vai ser transferida para Santa Marcelina, porque nós não temos UTI aqui. Naquele momento, eu falei: Senhor, o que eu faço? O Espírito Santo falou assim: você vai sair lá fora, você vai chamar ela no canto. Primeiro você vai dar um abraço nela, porque quem vai abraçar ela sou eu. Mas eu preciso do seu corpo, Abigail. Então você vai dar um abraço nela. Quando você perceber que das lágrimas que ela está derramando, dá uma pausa, aí você fala para ela: está tudo bem, vai ficar tudo bem, mas foi necessário fazer uma transferência dela para um hospital que vai ter mais procedimento, vai ter mais recurso e tal. E o Senhor foi me dando palavras, irmão pastor, para mim poder chegar naquela mulher e transmitir algo em que ela estava em meio ao desespero. Quando eu saí para fora, aquele alvoroço de paciente nervoso, tudo, eu falei: se eu conversar com ela aqui, isso vai dar um pepino. Eu chamei a Alessandra: vem aqui. Aí ela já falou: seu filho, calma, minha filha, calma, vem aqui. Saí com ela pelo corredor, eu falei: posso te dar um abraço? Ela: por favor, você deve, eu não aguento mais. E nesse abraço eu comecei: Senhor Jesus, Deus que acalma a tempestade, tranquiliza o coração da Alessandra. Senhor, ajuda ela a compreender que tudo nessa vida existe improviso. Senhor, dá força para ela poder ser suporte para sua irmã, ajudar a sua irmã, mas ela precisa estar bem para ela poder passar isso adiante. E naquele momento em que eu intercedia, ela chorou de soluçar, e ela foi acalmando, até que ela parou, enxugou assim, ela falou assim: nossa, que bom, estou leve. Aí eu falei: glória a Deus, é porque Jesus te ama, Alessandra, e Ele tem um propósito na sua vida e na vida da sua irmã. Aí ela: mas a minha irmã está bem? Eu falei: está bem porque está sendo cuidada. É o seguinte, no momento da cirurgia, ela simplesmente apagou e o médico reanimou e vai precisar ser transferida. Ela falou: mas é grave? Eu falei: de jeito nenhum, porque os médicos têm o controle de tudo, e agora que você sabe que Deus está na frente, então Ele vai te ajudar. E aí ela falou: moça, muito obrigada, moça, porque a senhora transferiu para mim uma paz muito grande. Aí eu falei para mim: que paz, Senhor, se eu estou aqui dentro, não sei nem o que vai dar, o fim que vai dar, mas é porque nós temos o Senhor, nós servimos um Deus que tudo pode, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Saíram, resolveram o que tinha para resolver. Depois que sai dessa unidade, ninguém fica sabendo, né, o que ocorre. Mas uma coisa eu sei: Deus vai nos usar para fazer coisas esse ano, e que às vezes você não vai ficar sabendo do retorno, mas você não pode hesitar de realizar. E para nós fecharmos depois de muitos dias, né, acharás, é interessante aqui uma pausa que a gente veio ter nesse estudo, a importância, está lá no versículo 6, que vai dizer assim: ó, semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouse a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol, ainda que o homem viva muitos anos, regozija-se em todos eles, contudo deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos tudo quanto sucede à vaidade. Esse versículo, quando você fala do lançar
aqui está falando de trabalho, e os comerciantes naquela época, o pão representava trigo, o lançar era o navio. Então transportavam-se muitos grãos, né, na região marítima. Só que assim, os comerciantes, eles esperavam pela chegada do grão para que ele pudesse vender e ter o seu lucro. Mas e o mar, que representa as águas? Como você dominar o dia de tempestade? Como que você vai ter certeza que aquilo que você colocou naquela embarcação vai chegar a tal prazo para que aquela pessoa que vai receber desfrute daquilo? Então Salomão, até nessa parte, ele estava pedindo cautela, que não colocassem excessos de previsão em algo que não estava sob o controle deles, porque até o tempo e as águas têm dono, e é ele que determina se chega ou se no meio do caminho naufraga. Eu encerro essa pregação de hoje trazendo para nós um pensamento de reflexão e consciência. É melhor lidar com pouco, sabendo que Deus te deu e que você pode abençoar outras vidas. Eu falo, por exemplo, a gente que faz compra e às vezes sempre na igreja pede para um serviço social, né, irmãos, tal casa precisa, lança aquilo que você tem. Ah, mas irmã, e se não der para chegar até o final do mês? Olha, eu sou prova viva. E você, quando tem um pacote de arroz, você divide meio, fica com meio e dá meio. No final do mês, Deus te surpreende com uma cesta básica. Se você tem meio óleo e dá meio, ou um quarto que seja, Deus te surpreende com uma compra. Eu, pastor Léo, de uma forma agradável, e que o Senhor de repente usa alguém e fala, vamos até o mercado comigo. Hoje R$700, irmãos, de compra não é nada, mas há 10 anos atrás enchi 5 carrinhos. E quando a pessoa que nos deu passou o caixa para pagar R$700, e o Senhor nos abençoou muitíssimamente. É só comigo? Não, é conosco. O Senhor quer usar você e eu para um grande propósito esse ano de 2026. O Senhor vai te surpreender. Da onde você menos espera vai surgir. Quando você acha que não, o Senhor não vai dar jeito, o Senhor, olha o testemunho do nosso pastor. Ele foi com o coração apreensivo, achando que, mas porque ele buscou o Senhor antes e já aplicou essa necessidade no altar do Senhor, buscando ao Senhor, sacrificando a sua vida em prol do reino do Senhor, o Senhor o surpreendeu de uma forma maravilhosa. E alguém que estava do seu lado não teve a mesma sorte, mas também ele tinha o recurso para pagar. O que o Senhor quer dizer para nós? Não se preocupa se você tem e nem se você pode, só faça. Seja aqui, seja no seu lar, seja no seu trabalho, com a sua família e com os seus vizinhos. Você, quando lançar, depois de muitos dias, que é o tempo que Deus determina, vai voltar para você em forma de bênção. E eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.
Foi o dia que nós fomos trabalhar na sua casa. Foi na terça-feira da semana passada, não foi? Então, foi assim. E aí eu falei, mas Deus já deu vitória. Lance o teu pão. O que é lançar o pão? Tomar atitude, meu querido. Se você ficar recaído pelos campos, reclamando, tem que tomar atitude, lançar, se reclamar aos pés do Senhor. Aquela mulher, ela falou assim, o que ela tinha de melhor? Aquele banho que era caríssimo. Ela chega atrás do nosso Senhor e joga aos pés do Senhor. E ela começa a secar os pés dos seus próprios cabelos. E alguém disse, mas por que tu fizeste isso? Por que não deste aos pobres? Que nem a nossa irmã pregou, eu sou muitas das vezes egoísta, só querendo para nós. Então, irmão, tem que lançar o teu pão sobre as águas. Depois de muitos dias, o achar. Você tem que lançar propósito. São 12 dias de plantio. Lança o propósito dos pés do Senhor. Senhor, eu vou estar nessa campanha. Senhor, me ajuda, eu tenho um propósito. Lança o propósito do Senhor. E por muitos dias depois o achará. Deus irá prover aquilo que você precisa. Mas você precisa lançar. Amém? Vamos colocar sobre nossos pés. Passar para o pastor Edson para orar. Ele vai orar por você que está aqui nesta noite. Mês de janeiro, primeiro dia, presente no mês de janeiro. Ele vai estar orando. Mas quem tem que lançar é você. Amém? Ele vai estar orando pela sua vida. Já está completando a missa apostólica. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos estar orando. Janeiro, mês de se plantar no domínio próprio. Amém? Para que os outros meses sejam meses de conquista. Senhor Deus, eu quero te agradecer pela palavra ministrada, pela maneira como que tu nos mostrou hoje, que temos que começar o ano de forma diferente. Às vezes pedimos tantas coisas, tantos bens, tantas bênçãos, e nos esquecemos de te pedir o principal, que tu venha nos moldar, nos preparar para que todo ano seja um ano de conquista. Tu falou, nos mostrou que possamos hoje, nesse dia, Pai, cada um está com seu coração quebrantado, pronto para alcançar a mudança necessária para termos e sermos exatamente como tu queres que estejamos. Abençoa teus servos que estão aqui nesse momento, que cada coração possa estar, Senhor, agora, nesse momento, sendo tocado pelo teu Espírito. Muito obrigado. E entendendo o que tu nos ensinou hoje, possamos pôr em prática aonde o domínio próprio, o controle, a suficiência possa, Senhor, cada vez mais estar presente nas nossas vidas. E assim a beneficência, a bondade, a misericórdia vai ser praticada de maneira justa e correta, porque é para isso que tu nos chamou. Abençoa teu povo, abençoa o nosso mês de janeiro. Seja conosco. Nos desperta da tua paz, nos dando uma semana de vitória, de conquista. Que tudo que tu tens preparado para cada um desses dias possamos tomar posse com alegria, ser gratos. Livra-nos do mal e nos fortaleça. Guarda teus servos que estão assistindo ao Pai também online, aonde estiverem, possam ser alcançados pela tua bondade, pela tua misericórdia. E que sempre em nós haja lugar para não só o arrependimento, mas para uma nova vida em ti. Se conosco eu te peço, crendo que nos ouve, eu te agradeço. Obrigado, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Agora, irmãos, que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós e com todo o povo de Deus na terra. Quem crê, diga amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Ricardo, não esquece, hein? Sexta-feira, ele está no